Olá, você que está aqui comigo, vamos dar continuidade com a série Patchwork para Todos. E hoje será a montagem do quarto bloco. A série Patchwork para Todos é uma série onde nós estamos construindo uma manta como essa que está aqui atrás de mim. E hoje será o quarto episódio. O tempo passa rápido, não é mesmo? E você? Você já construiu os seus blocos? Você que adquiriu o kit pré-cortado da Papel com Pano, contendo todos os cortes para acompanhar as aulas comigo, já recebeu na sua casa? Com certeza sim, e com certeza também está aí se divertindo com a série, não é mesmo? A série Patchwork para Todos, ela é totalmente dedicada a você que está começando agora no mundo colorido do patchwork, mas também é dedicada a você que de certa forma já tem alguma experiência ou até muita experiência no patchwork. Por quê? Com certeza você é igual a mim, por mais que a gente saiba, sempre tem alguma coisa nova a aprender. E a gente que é apaixonada com o patchwork, sempre que a gente vê um bloco com técnicas, a gente quer logo ir fazendo, mesmo que a gente já tenha feito. E a gente sempre descobre alguma coisa nova, sempre aprende alguma coisa, mesmo já tendo feito aquele bloco. Não é verdade? Bom, para você que não assistiu os 3 primeiros episódios, ainda está disponível aqui no meu canal. Eu sou Roberta Luz, da Papel com Pano, e fique comigo. Hoje nós faremos o quarto bloco, que é exatamente este que está aqui. Ele se chama Open Window, ou janela aberta. Só a título de curiosidade, vocês já devem ter percebido que cada bloco tem seu nome, sua especificidade, a sua história. Pudera eu ficar aqui contando para vocês a história de cada um deles. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro bloco ele surgiu em 1795 e foi um bloco que foi construído em volta de um medalhão central. Depois, só em 1800, que veio o primeiro Nine Patch. Como nós já falamos várias vezes aqui, o Nine Patch é formado por 9 partes. Só que era um Nine Patch bem simples, era formado simplesmente por 9 retalhos. Naquela época nem máquina de costura existia, era tudo feito à mão. A máquina de costura só veio para nós em 1851. Imaginem vocês. Aqui na nossa manta nós temos 4 Nine Patch, 1, 2, 3, 4. E temos 2 Four Patch. Este daqui, que foi o primeiro episódio, e este daqui, que é o que nós faremos hoje. Então, vamos logo iniciar os trabalhos. Como sempre fazemos, nós vamos estudar o bloco de hoje separadamente de todo o resto da manta. É em um projeto único e específico que aqui está. Bom, eu costumo dizer que a gente precisa estudar um bloco, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Não adianta eu chegar aqui, passar todas as medidas para vocês, vocês vão lá, vão cortar, quem não tem já cortado, vai costurar e pronto, e acabou. E aí passaram alguns dias, você não vai conseguir fazer este bloco novamente. Então, o bloco precisa ser entendido, analisado e entendido. E é isso que eu preciso de vocês. Certo? Senão eu falo muito com as minhas alunas, não adianta, porque senão você vai chegar em casa e não vai saber fazer sozinha. Eu quero você independente. Ainda brinco com elas, falo nem tanto, né? Bom, para começar, a gente parte sempre do tamanho final de cada bloco. E nós estipulamos lá no primeiro episódio que todos os blocos da manta teriam 30 por 30 centímetros mais a margem de costura. Dito isso, chegou a hora da gente estudar o Open Window. Então, nós vamos agora esmiuçá-los. A gente já disse que ele é um Four Patch. Então, a primeira coisa que a gente faz é dividir as partes do bloco. Então, para facilitar, eu vou dar uns riscos aqui,
que vai separar todos os quadrados. Se ele é um forpete, quer dizer que ele é dividido em 4 fileiras na vertical e 4 fileiras na horizontal. 1, 2, 3, 4 fileiras na vertical. Agora, nós vamos dividir pela horizontal. Também 4 fileiras, por isso ele é um forpete. A gente dividindo dessa forma, a gente consegue visualizar bem mais fácil. A gente consegue separar todas as partes que formam aquele bloco. Então aqui fica muito mais fácil a gente olhar para um quadrado separado e saber como ele é formado do que a gente olhar para o todo. Bom, uma outra informação que a gente tem a partir dessa divisão que a gente acabou de fazer é que esse bloco ele é todo feito com triângulos perfeitos, que são quadrados formados por 2 triângulos. E agora resta a gente saber quantos de cada cor. Então vamos contar comigo. Nós temos 1, 2, 3, 4 quadrados formados por triângulos azuis e brancos. Temos 1, 2, 3, 4 formados por triângulos rosa e branco. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados formados por triângulos das cores azul e rosa. Próximo passo agora é saber quantos quadrados de cada cor nós vamos precisar para formar todos os triângulos perfeitos. A gente já sabe, já viu também nos episódios anteriores, que um quadrado de cada cor dá origem, um quadrado azul com um quadrado branco vai dar origem a 2 quadrados formados por 2 triângulos. O que eu disse? Eu disse que um par dá origem a 2 quadrados. Eu fiz um esqueminha aqui que vocês vão entender melhor. Um quadrado rosa com um quadrado azul. Depois de costurados da forma que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, vai dar origem a 2 quadrados formados por 2 triângulos. Então, visto isso aqui, a gente já consegue saber quantos quadrados nós vamos precisar de cada cor. Então, vamos lá. Como a gente já sabe que um quadrado, quando ele for dividido, ele vai dar origem a 2 triângulos, a forma mais fácil agora da gente saber quantos de cada cor a gente precisa é contando os triângulos. Então, vamos contar comigo. Vamos começar pelo branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos brancos. Se cada quadrado forma 2 triângulos, então nós vamos precisar de 4 quadrados da cor branca. Daqui a pouco a gente fala as medidas. Vamos para o rosa. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos do tecido rosa. Isso quer dizer que nós vamos precisar de 6 quadrados. E o azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. Então, a gente vai precisar da mesma quantidade de quadrados, ou seja, 6 quadrados da cor azul. Resumindo, vamos ler a legenda. Precisaremos para montar o bloco de hoje 6 quadrados, qual é a medida? 8,5 mais margem, já vou explicar. Da cor rosa. Precisaremos de 6 quadrados da mesma medida mais a margem de costura da cor azul. E vamos precisar também de 4 quadrados de 8,5 mais margem, que é a mesma medida da cor branca. Olha como que você olhar esse bloco num todo, ele parece até um pouquinho mais difícil que os outros que a gente fez. Mas agora, depois de esmiuçar, ele pareceu mais fácil. Nós só vamos precisar para montar 6 quadrados rosa, 6 quadrados azuis e 4 do branco.
Então agora vamos explicar a medida. A gente já falou que o bloco tem 30 por 30. Se ele é um 9 patch, ele é dividido em 4 partes. 30 dividido por 4, 7,5. Por isso que lá no primeiro episódio, eu falei que a gente deveria sempre escolher uma medida final para os blocos, uma medida que fosse fácil da gente dividir por 3 e por 4. Agora vocês estão entendendo por quê. Porque a maioria dos blocos de patchwork são formados por 9 patch e 4 patch. E 30 é um número facilmente divisível, tanto por 3 quanto por 4. Tá? Então, no nosso caso de hoje, 30 dividido por 4 dá 7,5. Isso quer dizer que cada quadradinho desse inteiro tem que ficar com 7,5 depois de costurado. Depois de costurado. E antes de costurado? Antes de costurado, a gente tem que acrescentar a margem de costura. Então, já está aqui no projeto mais margem, que no meu caso é 1 centímetro. 7,5 mais a margem, 8,5. Só que, além da margem, a gente ainda tem aquele corte da diagonal, que a gente já falou várias vezes e que vamos falar de novo a hora que a gente estiver montando os quadrados, que é 1 centímetro que a gente tem que acrescentar. Então, concluindo, os quadrados, eles terão a medida de 7,5 mais 1 do corte da diagonal para os triângulos perfeitos, 8,5 mais a margem de costura. A minha margem é 1 centímetro. A sua margem pode ser 1, pode ser 1,5. Tudo vai depender do seu pé de máquina. Ou, volto a dizer, não canso de dizer, para facilitar, usem a margem acrílica. Essa margem acrílica, ela tem meio centímetro. Então, facilita, porque aí você vai lá no seu paninho, a gente já explicou aqui, acho que se não me engano no episódio 2, onde eu fiz um quadrado e a margem de costura em volta. Então, você vai lá no seu paninho, risca lá um quadrado de 7,5 por 7,5, pega essa margem, risca em volta do quadrado todinho e corta. Pronto! A margem de costura já está incluída, tá bom? Então, isso aqui, gente, é importantíssimo. Sem margem de costura não vai dar nada certo. Bom, então agora nós já temos todas as medidas que a gente precisa e toda a quantidade de quadrado que a gente precisa também. Com todos os quadrados cortadinhos, chegou a hora da gente montar os pares. Vamos montar os pares. Para o quadrado azul com branco, nós temos 1, 2, 3, 4, então nós vamos precisar de 2 pares. Do azul com o branco. Azul com branco, 2 pares. Agora, do rosa com branco, a mesma quantidade. Rosa, vou pôr aqui em cima, rosa com branco, 1 par. Rosa com branco, outro par. E do azul com rosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 4 pares. Azul com rosa, 1 par, 2, 3, 4. Então, tá tudo aqui os pares formadinhos. Próxima etapa, em cada par, nós vamos escolher um tecido e nesse tecido nós vamos riscar a diagonal, fazer margem de um lado e margem do outro. Em qual dos 2 tecidos? Tanto faz, você pode escolher. Eu gosto de escolher o tecido mais claro pelo simples fato da gente enxergar melhor a hora que vai para a máquina. Então aqui eu costumo virar do avesso e escolher pelo avesso. Aqui eu acho que o rosa eu vou enxergar melhor porque não tem estampa. Então, ó, desse par aqui, eu escolhi o rosa. Então, eu vou pegar o meu lápis com a margem de costura, lápis 6B, tá? Nessa hora, a gente não usa
Aliás, eu não uso caneta fantasma porque eu uso muito ferro. Então eu posso precisar do ferro e apagar o risco que eu acabei de fazer. Então eu prefiro nessa hora o lápis 6B. Então nós vamos riscar a diagonal, tá? E vamos fazer margem de um lado da diagonal. Essa margem tem que estar bem encostadinha no risco que a gente acabou de fazer. Um macete que eu uso, o lápis, usa ele torto, no ângulo de 45 graus, porque quando a gente faz assim, a gente aumenta a medida, tá? Por causa simplesmente da ponta de lápis. É detalhe? É detalhe, mas o patchwork é isso aí, ele é cheio de detalhes. E a gente vai descobrindo com a prática ou quando tem alguém para passar para vocês, tá bom? Então, deita um lápis, ó. É uma dica que eu deixo aí. Agora, encosta a margem na diagonal novamente e risca. Então, é isso aqui que nós vamos precisar fazer em um tecido de cada par. Vamos então riscar todas as margens. Os meus pares já estão todos prontos, todos os parzinhos já estão riscados e alfinetados. Alfinete sempre do centro para fora. E aí agora nós vamos para a máquina costurar. Aonde que a gente vai costurar? Nós vamos costurar exatamente nos riscos que nós fizemos do lado da diagonal, tá certo? Isso aí a gente já falou bastante nos outros vídeos. Eu tenho procurado fazer de uma forma que porque às vezes você olha para a manta e quer fazer um bloco, o quarto bloco primeiro. Aí você vai lá, assiste o quarto episódio. E aí eu tô tentando fazer com que um episódio não fique dependente do outro, para que você possa escolher a sua sequência, tá? E também tô tentando fazer para aquela pessoa que está seguindo a sequência certinho, para que não fique muito repetitivo. Então, por isso, às vezes eu falo a mesma coisa, claro, pela importância daquilo que a gente está falando, mas também pensando naquela pessoa que está assistindo, por exemplo, o quarto episódio como se fosse o primeiro, tá? Bom, então agora voltando aqui ao nosso foco, nós estamos costurando nas margens que foram feitas dos dois lados da diagonal. Aqui não interessa o pé de máquina que você está usando, porque como está riscado, nós vamos costurar exatamente em cima do risco. Então, a gente costura todas as margens feitas de um lado, de todos os pares, depois a gente vira e costura do outro lado. A gente chama essa forma de costura que eu estou fazendo aqui de bandeirola. Tem gente que fala bandeirola, bandeirinha, porque para economizar tempo e linha, a gente vai emendando, ó, um no outro. Ao invés da gente costurar um, arrematar, tirar da máquina, cortar a linha, costurar o outro, a gente já vai direto e aí a gente forma as bandeirolas. Terminamos o último quadrado. Então, como eu disse, a bandeirola está formada. Agora nós costuramos todos de um lado da diagonal. Agora nós vamos virar sem cortar, não vou nem cortar. E vamos costurar do outro lado. Quem preferir, achar mais fácil, separa. Eu falei que não ia cortar e acabei cortando. Mas é porque tem gente que se complica um pouco de ir com essa faixa toda emendada para a máquina. Então agora a gente corta, separa todos os quadrados novamente. E aí reinicia pelo outro lado da diagonal. Mesmo processo, costurar exatamente em cima do risco.
todos os quadrados, todos os pares já estão costurados. Próxima etapa, nós vamos cortar todos no risco da diagonal, exatamente em cima do risco. Então, vamos usar a régua de patchwork do tamanho que você tiver. Nesse momento, não interessa o tamanho, interessa que ela seja própria. Cortador, sempre no ângulo de 45, com o dedo indicador esticado, mão firme na régua, sempre no mesmo sentido. Não fica no vai e vem para não cegar a sua lâmina. Então, o que acabei de fazer, nós vamos fazer com todos os pares, que são no total, se eu não me engano, são 16. 6, 10, 16. Então, vamos lá. Procurem usar sempre uma lâmina relativamente nova para este processo. É muito importante quando a gente está fazendo trabalhos específicos, técnicas de patchwork, é muito importante, claro, além da gente usar material próprio, que eu sempre digo aqui, a gente usar um material adequado. Por exemplo, cortador, uma lâmina cega, além de você passar raiva, e a intenção é totalmente ao contrário, né? Te trazer um momento de relaxamento, um momento de alegria, sem estresse. Mas aí se você começa a usar material que não é próprio, lâmina cega, enfim, a caneta que não é própria, aí você mancha o seu tecido. Então você vai juntando uma série de coisas que o que é para ser prazeroso passa a ser uma fonte, mais uma fonte de estresse, tá? Então agora, acabei de usar, fecha sempre o cortador. Agora nós vamos com todos os quadrados para o ferro passar. Terminamos então de cortar todas as diagonais e agora já estamos no ferro, assentando as costuras. De que forma? Todos os quadrados são formados por 2 triângulos. A gente escolhe o mais escuro e joga a costura para este lado. Então, no caso do branco e do rosa, nós vamos jogar a costura para o lado do rosa. No caso do azul com rosa, tanto faz, pode jogar ou para um lado ou para o outro. Quem preferir também pode passar a costura aberta, mas nesse caso ela não vai influenciar em nada. Terminamos de passar, agora a nossa próxima etapa será justamente a montagem do bloco. Agora, como a gente tem feito até hoje, nós vamos montar o bloco. E para montar o bloco, a gente deve ter sempre por perto o projeto, porque assim a gente não corre o risco de errar. Então vamos lá, quadrado por quadrado. Vamos seguindo as fileiras na horizontal. O mesmo esquema que a gente usa para costura, a gente usa para montagem também. Vamos montar horizontal e aí automaticamente a vertical vai ficando na direção correta. Aqui, gente, eu queria só esclarecer uma coisa para vocês. Existe uma outra forma da gente fazer esse bloco. Aliás, os blocos de patchwork, eles têm essa versatilidade. Existem algumas formas de montar a mesma figura, porém usando maneiras diferentes. Uma outra forma da gente montar esse bloco de hoje seria aqui no centro, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4 quadradinhos formados por 2 triângulos. Qual seria a outra maneira da gente montar? A gente cortaria um quadrado maior branco inteiro e os triângulos seriam costurados nas extremidades. E aqui e aqui também
a gente poderia, ao invés de cortar em quadrados, a gente poderia cortar um retângulo inteiro azul e aí a gente ia costurar os triângulos da cor rosa nas extremidades, que é uma técnica chamada Flying Easy, que eu também já falei sobre ela em algum vídeo aqui no canal, tá? Só que, como eu já falei também com vocês, essa série ela é dedicada não só a vocês que já têm um certo conhecimento, mas é dedicada também àquelas pessoas que estão iniciando. Então, para quem está iniciando, esse processo aqui, não é o mais fácil, ele é o mais familiar, vamos dizer assim. Então, eu aconselho começar por esse e depois, com alguma experiência, a gente vai procurando outras formas de fazer esses mesmos blocos. Então, eu só queria deixar isso bem claro, porque como eu sei que tem muita gente que já faz, pode estar imaginando e pensando assim, por que a Roberta não fez esses quadrados a partir do Flying Easy e não fez o centro a partir de um quadrado maior? Simplesmente por causa disso, tá certo? Só mesmo para esclarecer. Bom, então agora nós vamos para a máquina e vamos costurar as fileiras na horizontal e depois nós vamos voltar para finalizar. Aqui já está a primeira fila esperando para ser costurada, já na ordem de costura. Então eu vou pegar a primeira com a segunda, direito com direito, e vou costurar aqui. Vou pegar a terceira com a quarta, direito com direito, e costurar aqui. Depois nós vamos unir os dois pares. Então vamos lá. Aqui é muito importante seguir a margem de costura deixada. Se você deixou 1 centímetro, você precisa costurar com a margem de meio, porque é meio para um lado e meio para o outro. Então agora, nesse momento, é muito importante. Eu aconselho até quem não tiver o pé de máquina de meio centímetro e preferir, eu aconselho arriscar, tá? Meio centímetro de margem e costurar no risco, porque aí não tem erro. Já terminamos a costura dos quadrados na horizontal. Próxima e última etapa é costurar as fileiras. Como eu sempre digo, aqui exige muito cuidado, porque nós vamos pegar a primeira e colocar direito com a segunda. E aí, eu tenho 3 costuras que precisam encontrar. Essa com essa com essa, e a principal delas é a central. Por que é a principal? Porque aqui eu tenho 2 biquinhos. Eu tenho o biquinho do branco e o biquinho do azul, e esses biquinhos eles precisam estar bem juntinhos. Então aqui aconselho colocar um alfinetinho para que ele não saia do lugar, os biquinhos. E depois de colocar o alfinete, certifica de novo de que tá certinho. Vocês estão vendo aqui que eu passei as costuras abertas, tá? Poderia ter jogado ou para um lado ou para o outro. Como aqui eu tenho o encontro das costuras das 2 diagonais, eu preferi abrir. Porque se eu jogasse para um lado só, esse pontinho aqui exatamente ficaria muito grosso. Então, eu preferi abrir, dividindo para os 2 lados. Agora eu vou pegar a terceira fileira e fazer a mesma coisa com a quarta e última. Direito com direito, meu biquinho tem que estar bem juntinho. Vou colocar um alfinetinho aqui. Pode colocar outro aqui também, quem quiser. E pode colocar o outro aqui também, sempre conferindo as costuras. E aí nós vamos para a máquina, costurar aqui e costurar aqui. Sempre
seguindo a margem de costura deixada por nós. Em cada encontro de costura, antes da máquina chegar, eu sempre levanto, olho se não andou o pano, principalmente o de baixo, porque a gente só tá vendo o de cima. E aí só então eu continuo. Aqui a gente passa devagar, porque tem um murundum de costura aqui. Agora, vou tirar os alfinetes. Certificar de que a costura ficou bem direitinho. Colocar na posição novamente, seguindo o projeto. Se eu não seguisse o projeto, eu poderia costurar, sei lá, dessa forma. Também ia ficar bonito, mas não seria a nossa técnica. E agora eu vou unir esta com esta daqui. E o processo é o mesmo, verificando sempre o encontro da costura, principalmente aqui que vai ser exatamente o centro da técnica. Então, muito cuidado. Olhar os biquinhos, ao contrário das outras duas faixas que a gente acabou de costurar, a gente tinha um biquinho no centro. Agora a gente não tem um biquinho no centro, mas tem um em cada ponta. Então precisamos tomar cuidado dobrado. Chegando perto do biquinho, pronto. Agora nós vamos para o ferro e vamos passar essas costuras. Vou trazer o ferro para cá. Bom, de que forma que nós vamos passar essas costuras? Mais uma vez, eu insisto com a questão do quilt. O quilt é muito importante na finalização de todas as peças. E um bloco como esse aqui, que tem muita costura, se a gente não tiver o cuidado na hora de passar, com certeza nós vamos ter muita dificuldade na hora de quiltar. Então, para que isso não aconteça, eu insisto em que a gente passe essas costuras de forma aberta. Eu vou passar desse lado, depois eu passo desse lado. Existe uma outra forma da gente ajeitar, né, assentar essas costuras, que a gente chama de florzinha, que a gente faz miolinho, um miolinho que a gente faz aqui, mas isso é assunto para depois também. A princípio, a gente passando as costuras abertas, já tá de bom tamanho. Esse encontro de costura, gente, é complicado isso daqui, a gente precisa ter muita paciência. Existe uma ferramenta auxiliar que eu uso bastante, que me ajuda muito, que é esse vincador. À medida que a gente vai abrindo, a gente vai passando, porque aí ele substitui as unhas e facilita bastante, olha só, na hora de abrir a costura. Quando eu comecei a fazer patchwork, que eu fazia tudo à mão, a gente chamava isso aqui de ferro frio. Então, auxilia bastante. Volto a dizer a vocês que no site da Papel com Pano, vocês podem encontrar todo o material necessário para a gente desenvolver um patchwork com mais exatidão, com mais facilidade. Como eu sempre digo, a gente fazer as coisas com a ferramenta certa não tem igual em tudo, não é só no patchwork, né? Então, eu aconselho que, pelo menos o essencial, principalmente para vocês que estão começando, pelo menos o material básico, o essencial, eu acho que é primordial. E é isso aí. Agora sim, nós podemos dizer que o nosso quarto bloco do quarto episódio da série Patchwork para Todos está finalizado. E aí, o que vocês acharam?
Vamos colocá-lo aqui, junto com os outros blocos que já estão prontinhos. Assim. Eu trouxe também o mesmo bloco com aquela terceira combinação que eu sempre trago para vocês, tá? E aí, o que vocês estão achando? Eu espero que estejam gostando, porque a ideia da série é essa, trazer para vocês um pouco de inspiração, um pouco de motivação, um pouco de alegria nesses dias tão difíceis. Por isso, peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no meu canal, porque a presença de vocês é muito importante e muito gratificante. Mas por enquanto eu tenho que me despedir. Confesso que estou ansiosa pelo próximo episódio da série Patchwork para Todos. Mas enquanto isso, divirtam-se com esses 4 episódios, porque a ideia é trazer para vocês momentos de alegria, de paz, de descontração e alívio das tensões, porque o patchwork é isso, ele é terapia, onde a alegria é nossa maior aliada. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até logo!